Oi, ouvintes, sou a Beatriz Pereira, a gente está aqui com o Matheus Macedo, e esse aqui é um podcast de boas-vindas. A gente vai comentar um pouquinho sobre a nossa revista e o nosso tema dessa edição, Se Recuperando de 2020. É um tema que a gente começou a pensar em dezembro, e é irônico porque a gente já está em abril de 2021 e essa recuperação ainda está acontecendo, ainda é um processo. Acredito que não seja só um processo nosso, seja um processo de todos nós, né? E é um tema que perdura, né? É um tema que atravessa todos nós e é justamente por isso que esse tema acabou vindo, né, na criação dessa revista, que foi o que mais eu e a Bia a gente compartilhava naquele momento, né? A gente começou a trabalhar no começo da revista, na criação da revista em dezembro. É uma ideia que veio da Bia em novembro, mais ou menos, e aí a gente embarcando nisso, fazendo uma pesquisa, pensando sobre o que a gente podia falar, foi o que acabou se destacando muito, né, Bia? Foi uma coisa que acabou se sobressaindo dentro de tantas que a gente conseguia compartilhar, né, que era esse se recuperando de 2020. Isso a gente falando disso em dezembro. Acho bacana você trouxe as nossas conversas em novembro e é aquele negócio, eu te chamei para fazer revista já pensando na minha recuperação, mas eu achei que ia ser uma recuperação pessoal. E aí a gente foi conversando e eu percebi que também seria uma recuperação sua e que na verdade era uma recuperação muito generalizada, né? A gente faz as coisas para tentar se sentir bem e esse é o legal da arte, né? A gente sempre acaba agregando. Bom, uma das primeiras colunas que a gente acabou criando foram os desinformados, né, que são as nossas indicações. E ela vem de indicações entre eu e a Bia, de indicações entre nossas para todo mundo, né? E não são indicações que partem do ponto de vista necessariamente dessas indicações isoladas, mas que, né, Bia, são conversas de conexões de temas e passagens que tem o que a gente falou, né, do se recuperando de 2020. Essa é uma forma que a gente teve de poder nos recuperarmos em conjunto, né? A gente concentrar ali vários pensamentos, várias aspirações e chegar nesses bolos e conglomerados de ideias. Você trouxe uma coisa bem bacana, porque não é só uma conversa nossa isolada. A gente estava refletindo do que a gente está passando como sociedade, como tudo, né? E aí, de repente, a gente chega nessas obras. E como, apesar da gente ter conversado muito sobre elas, elas vêm de uma relação íntima, né? Uma relação pessoal de cada um com essas obras. E a preocupação, né, a delicadeza de cada um acolher o tente pessoal para o outro, né? Eu achei isso bacana também. Por exemplo, eu trouxe o Lolita, era um livro que você não tinha lido, e aí quando eu te expliquei por que ele era especial para mim, você falou, entendi, ele é especial para a revista também. Uma outra coluna que veio para a gente foi os desinformantes, as encomendas, que é justamente para amigos, artistas, que são próximos da gente, que a gente já conheceu o trabalho, que a gente já admirava de alguma forma, e que a gente pensou que pudesse ter alguma coisa a ver com os temas que a gente elencou, não só se recuperando de 2020, mas com o próprio diálogo, né, das obras que a gente escolheu, das indicações e dos informados, né. É um pouco complicado falar de todos eles, porque cada um trouxe um universo diferente e a gente fez isso de propósito também. Como nós dois somos estudantes de música, a gente não queria só chamar gente de música, ou só chamar gente de outras áreas. E artistas que se comunicassem com mídias diferentes e usar esse tipo de revista online a nosso favor. Ele deixa de ser um fator limitante e passa a ser justamente o contrário. A gente tem a liberdade de poder usar qualquer tipo de mídia audiovisual, porque está online. E uma das melhores partes disso também é justamente abrir essa conversa, esse diálogo, esses pensamentos para muito além de nós mesmos, assim, porque essas encomendas, né, esses informantes que acabam vindo junto com a gente nessas publicações,
eles acabam fazendo a gente pensar sobre os próprios temas que a gente já estava pensando, né? Com seja o Se Recuperando de 2020, seja coisas que a gente propôs de indicações nos Desinformantes, ou mesmo as perguntas ocultas que eles receberam. E eles têm essa devolutiva para a gente, que é a gente entregar para eles e falar assim, é qualquer coisa, qualquer material. E outra coisa também, abrir um espaço, né? A ideia é que essa revista não fique só nessa primeira edição e que eventualmente a gente consiga expandir não só para os nossos colegas, né, artistas próximos, mas de repente, né, por que não? Encontrei um artista independente, ele está a fim de ser publicado, ele topa a nossa pergunta, ele topa a proposta e ele é muito bem-vindo. Correspondências é uma das minhas colunas favoritas, assim, porque foi uma ideia da Bia, né, dessa comunicação ainda maior entre pessoas que possam querer se corresponder com a gente, mas para além da gente, né? Então é uma coluna aberta a qualquer tipo de material, qualquer tipo de pessoa que tenha algo que deseja que seja ouvido, visto, assistido, percebido, e qualquer outro verbo que a gente possa utilizar nesse contexto, né? E foi uma sugestão da Bia, eu volto a falar isso, foi uma das melhores partes dessa revista. Para você que está ouvindo a gente, que teve acesso à revista, a gente vai colocar os nossos contatos, se você está vendo isso pelo YouTube. Se você está na revista, a gente tem os nossos contatos aqui também. E você pode entrar em contato direto com a gente, tanto pelo nosso e-mail, quanto pelo Instagram. A gente abre sempre os stories com formulário que você pode preencher, tanto na revista quanto no Instagram. A ideia é justamente o que o Matheus falou, abrir um diálogo em que a gente vá atrás dos artistas nos desinformantes e, ao mesmo tempo, receber esse diálogo de volta. Nesse último bloco, a gente vai falar um pouco sobre a nossa colaboração. Como vocês podem ter percebido, algumas ideias foram bem pontuais de um ou do outro, mas a produção, no geral, eu acho que posso dizer que ficou muito com a nossa cara, né? Antes da gente gravar aqui, eu estava comentando com o Matheus aquela coisa de, assim, logo no começo, eu tive uma ideia de um site e eu bolei ele na minha cabeça, o design, a estética, e fui embora. Mas eu não sabia fazer. E aí o Matheus prontamente descobriu como fazer. E aí a gente foi e resolveu. Depois a gente decidiu que a gente tinha que fazer marketing. E aí o Matheus já tinha essa experiência do marketing. E eu sempre tive um pouco... nunca gostei muito de mídias sociais. Mas A versão para sempre, né? eu não queria usar isso, achei que ia ser meio forte, mas Aí eu pensei, não, tudo bem, é importante, tá bom, é importante. E aí a gente começou a discutir essa estética, e a gente ficou discutindo, e a gente não chegava em lugar nenhum, até que o Matheus descobre um software que manipula o Van Gogh do jeito que a gente queria, a partir de uma manipulação que eu já tinha feito, aí se completa. Aí a gente olha as nossas postagens intercaladas, a vermelha e a amarela, e elas têm a nossa cara, né? Um de cada um. Não sei se revela quem fez o quê. Não sei. Se vocês nos conhecem, vocês vão saber. Eu acho que tem como saber. E uma das melhores partes dessa revista é isso, né, cara? É esse simbolo. Eu acho que como a Bia estava falando, né? Essa revista é um fruto de uma colaboração. Né? Essa revista não é... Ela veio de uma ideia da Bia sobre queria fazer algo. E aí a gente começou a conversar, meio que rolou um convite dela para mim em relação de eu fazer parte disso. Eu abracei muito a ideia porque eu estava precisando muito disso e a gente volta lá para a recuperação, né, dessa recuperação conjunta, mas que grande parte desse site só foi possível por conta dessa colaboração. Era a gente sentar
e passar 3 horas fazendo uma reunião e ouvindo a ideia do outro. Na verdade, eu e a Bia, a gente passou o ano passado inteiro conversando. A gente mandava áudios de 10 minutos um para o outro e respondia com uma semana depois com mais coisas. Então, essa revista, eu posso até me atrever a dizer que ela começou há muito tempo atrás, né? Porque essa revista são conversas, né? Os nossos textos são conversas, os textos que fizemos em conjunto, os vídeos que nós fizemos em conjunto, são conversas, mesmo antes deles existirem, já eram conversas, né, que aconteciam. Então, essa revista, se uma coisa que me alegra muito nela é que ela é fruto de uma conversa só, uma conversa minha e uma conversa da Bia, né? E a gente junta isso e tem a revista acontecendo. Obviamente que a gente começa a ter colunas que provocam outro tipo de conversas ali que rondam, mas essa revista vai ter sempre esse lugar que ela nasceu dessa conversa. Eu acho que tem isso também. Você falou das colunas, tem uma coisa de provocação. Lembro da gente se juntar para escrever os textos, e aí você falou para mim, não, eu não gosto de escrever. Aí eu, nossa, como assim você não gosta de escrever, menino? Leia suas coisas e tal, isso aqui, não, eu não quero. Aí eu fiquei, pô, mas e aí, né? O que eu faço com isso? Eu gosto de escrever, mas e aí? Aí você soltava um monte de ideias, aí discutia com você, e aí eu, não, peraí. E começava a escrever, e aí você ia lendo e falando, não, mas isso aqui não. Ou, ah, nossa, tudo bem. Ou, onde você chegou? Porque às vezes a gente é muito longe, né? Os nossos ouvintes, os nossos leitores, no caso, não vão pegar isso aqui. E a mesma coisa nas edições. A gente indo muito longe às vezes, ou fazendo algumas citações que só fazia sentido para gente que já está nesse diálogo há mais tempo, né? E falando, putz, isso aqui não, isso aqui sim, e fazendo esse tipo de recorte, na verdade. É exatamente isso, é um recorte dessa relação que criou-se, né? Eu acho que o exemplo do texto é um dos melhores exemplos da nossa relação enquanto conversa, assim, né? Enquanto colaboração, porque que é justamente, né? A Bia tem esse processo de escrita mais ativo e eu sou muito aqui reflexivo. Eu tenho que pensar muito sobre o que eu estou escrevendo e eu penso muito, eu demoro tempo para esse texto nascer. E a Bia ela tem essa coisa que ela pega o texto e coloca e tem uma forma e o que eu achei muito interessante é que bateu muito como a gente conversava esses encontros, né? Que era, eu chegava aqui e começava a descarregar tudo que eu achava enquanto a Bia estava escrevendo loucamente. E era isso. E não quer dizer que o texto seja mais dela ou meu, quer dizer que é um texto nosso. Isso é o que eu acho que é a revista.